Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu queria um feedback logo do áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, se tá tranquilo, porque eu tô testando pelo fone. Se alguém puder me dar um ok aí, eu agradeço muito. Se não, vou ter que... E aí, Breno, o áudio tá bom? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá, né? Ótimo. Obrigado, Johanna. Valeu. O nosso convidado já está chegando. Já avisei para ele que eu já estou online. Ótimo. Perfeito, perfeito. Como de praxe, pontualíssimo, né? São 18h59. 19 horas. O Fernando está entrando já, ele já conversou comigo no WhatsApp. Fala, André, boa noite. André, você tá devendo uma live, hein? A galera quer muito conversar com o segundo colocado do TJ Ceará. Por favor, vamos combinar essa live aí com os nossos seguidores. Não, o cabelo, definitivamente o cabelo não tá bom. Não tá bom porque tá enorme essa quarentena. Cortei, acho que foi em início de março o cabelo. Eu tava até com vergonha, dei um jeito ali nele. Ó, André, promessa é dívida, então vamos marcar. Achar um tempo livre aí na tua agenda. Combinar esse papo. Natália, bondade sua, Natália. Só aguardando o Fernando, mas ele já mandou aqui um ok, disse que já tava entrando. Fiz uma listinha de perguntas a partir do que vocês falaram mandaram na caixinha de perguntas, né? Acho que o papo vai ser bem bacana e bem produtivo. O Fernando, como vocês viram, é um cara extraordinário. Tem uma oratória excelente, uma retórica maravilhosa, de um conhecimento assim profundo demais. E ele tem muito a nos acrescentar como profissional, como jurista, como pessoa. Nós só temos a ganhar com o Fernando. Estamos aguardando ele. Ontem ele fez uma live para o IBDFAM. Ele é associado do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? Teve uma boa repercussão. Ele é um grande apaixonado pela área civil. Ele vai contar isso pra gente, mas direito de família em especial, o Fernando tem um apreço muito grande. E tem várias curiosidades que até eu quero entender melhor. E, enfim, ele estava na advocacia pública e veio para o Ministério Público, mudou para o Ministério Público. Como será que ocorreu essa mudança? Por que dessa mudança, né? Ele era procurador municipal de Natal, salvo engano. Procurador do município de Natal já há alguns anos. Então, ele entrou online. Agora vamos só esperar ele me mandar o convite para entrar ao vivo. E aí eu já aceito. Vamos lá. Já. Boa noite, Fernando. Boa noite, meu amigo Ian. Como vai? Tudo em paz, meu grande amigo. Me organizar aqui. Se organize aí, se estabilize. Pronto. Já temos mais de 45 pessoas online aqui, 47 agora, aguardando a gente para trocar uma ideia. A galera já está entrando também. Coisa boa. Você está me ouvindo bem, Fernando? Tá certo. Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Também estou te ouvindo ótimo. Pois então, vamos lá. Eu fiz um roteirozinho, algumas perguntas, alguns temas para a gente conversar a partir de algumas interações de seguidores aqui do Descendo a Toga. E primeiro eu queria começar agradecendo você por ter achado um tempozinho na sua agenda para conversar com a gente. Estou com saudade de você. A gente se viu quando? Na época da prova oral? Acho que foi a última vez, né?
Julho. Julho, já vai fazer um ano que a gente se viu. Muita água rolou de lá para cá, Poxa. né, Fernando? Já Foi, houve muita coisa outra aconteceu. moral, uma posse. Que coisa boa. Pois é. Fernando, vamos começar se apresentando. Eu queria saber de onde tu é natural, tua idade, a faculdade que tu se formou. Eu sou natural de Juiz de Fora. Mineiro, Me certo. formei no Instituto Viana Júnior, na cidade de Juiz de Fora. Tenho atualmente 40 anos e fui procurador do município de Natal por aproximadamente 11 anos. Eu faria em fevereiro de 2020 11 anos de procuradoria do município. Que legal. Esse é um dos temas que a gente vai conversar, advocacia pública e Ministério Público. Mas antes, já que a gente já tocou no tema de idade, era o primeiro ponto que eu quero abordar aqui. A galera tem uma ansiedade louca, né? Acha que está atrasado, que já está ficando velho, que tem um tempo, a idade certa de aprovação. E tu veio para desmistificar isso, né? Tu assumiu como promotor aos 40 já? Foi isso? Foi. Eu já tinha 40. Eu faço aniversário em setembro e assumi em janeiro. Janeiro de 2020, Janeiro de 2020 fez 40 e assumiu já com 40. Que incrível. Setembro de 2019. Fernando, o que tem a falar? Setembro fez 40 e assumiu em janeiro. Fernando, então, tem tempo certo para ser aprovado? Tem idade para ser aprovado? O que você tem para falar sobre isso? Pai, a pessoa tem que passar pelo menos antes da aposentadoria compulsória, né? Para poder entrar. Então, até os 75 tá valendo, né, Fernando? Tá valendo. Mas, veja só, eu fiz o concurso para procurador do município, eu tinha 28 anos. Certo. Antes eu já tinha sido professor por 2 anos na Universidade Federal da Bahia. E antes disso eu segui a carreira universitária, a carreira acadêmica, então eu fiz mestrado. Quando eu entrei na Procuradoria do Município, eu já estava engajada para ingressar no doutorado. Então, eu optei pela vida acadêmica antes da vida, vamos dizer assim, de concurseiro. Muitas vezes as pessoas fazem o contrário. Então, talvez por isso eu entrei um pouco depois no serviço público, já com 28 anos. Muitas vezes a gente vê a pessoa entrar com 24, 25. Mas eu fiz essa escolha. E me realizei profissionalmente lá na Procuradoria do Município, passei quase 11 anos, mas eu achava que eu podia fazer algo diferente porque eu queria ter uma atuação específica nos direitos difusos, em especial os direitos da pessoa com deficiência, e na advocacia eu tinha condições de fazer isso da maneira tão ampla que eu tenho condições de fazer agora no Ministério Público. Perfeito. Então, a mudança da advocacia pública no Ministério Público foi essa vontade, esse desejo de tutelar os direitos difusos e coletivos, né? Sim. O Estado carece muito Foi dessa proteção e dessa inclusão, não é, Fernando? Carece em todos os níveis estatais. Eu não digo em esferas federativas, não. Horizontalmente, por exemplo, no Estado federado, em todos os assuntos, em todos os temas, nós temos problemas de acessibilidade. Seja na educação, seja na saúde, seja no trabalho, seja na segurança pública, no lazer. Tudo que você possa imaginar que a Constituição prevê de direito fundamental, nós temos problemas de acessibilidade para o exercício desses direitos. E tu acabou sentindo isso na pele durante toda a tua vida, né? Inclusive nas provas do concurso. E como é, Fernando? As provas, as bancas, de maneira geral, elas eram justas quanto a isso? Traziam meios acessíveis ou realmente você já se sentiu injustiçado por conta disso? Na atualidade, as bancas já fazem algumas previsões de recursos de acessibilidade. O grande problema é que elas não entendem que às vezes a pessoa com deficiência precisa de outro recurso que não aquele que está previsto no edital. Certo. Mas antes, por exemplo, quando eu fiz concurso em 2008, eu cheguei a fazer concurso para procurador do Estado do Piauí em 2008 também.
era mais difícil porque as bancas pouco aceitavam os nossos pedidos de acessibilidade. Hoje a coisa está um pouco melhor, embora a gente ainda tenha que, às vezes, recorrer a instâncias administrativas ou judiciais para conseguir fazer as provas do concurso da maneira mais acessível que a gente entende que é adequada. Não que a banca entende, mas que a gente entende ser adequada. Entendo. Eu lembro que tu chegou a judicializar o Piauí ou foi só na esfera administrativa para conseguir resolver? Não. Eu fiquei como subjúdice no Piauí sem judicializar. É incrível. Ah, é verdade. Eu fui ao CNMP, porque no meu caso do Piauí foi o seguinte. Eu fiz a prova objetiva no computador do SESP. Certo. E a prova discursiva também. Mas eu solicitei a consulta em formato digital. Então eu baixo todas as leis do Planalto. Então eu não tenho um VADMEP com índice igual a maioria dos candidatos tem. Eu simplesmente tenho uma pasta com arquivos da legislação que eu vou baixando um por um. E o SESP me impôs a consulta à legislação em formato PDF. E o leitor de telas que a gente usa para arquivos maiores, como, por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Penal, que são leis mais longas, esses arquivos costumam travar, costumam trabalhar com uma lentidão muito grande. Então, eu solicitei a eles o seguinte, olha, o conteúdo, o objeto, vocês já me deferiram, que é consultar a lei. O conteúdo vai ser o mesmo, quer a lei seja em formato DOC, TXT ou PDF. Então, nós vamos agora discutir a forma. A forma PDF, para mim, atrapalha. E eles não aceitaram. E eu fui ao CNMP, consegui. Essa decisão está publicada em várias páginas, redes sociais, inclusive na página do CNMP, determinou que a prova fosse feita, a minha consulta à legislação fosse feita com o arquivo em TXT. Por conta disso, eu fui subjúdice. A partir da prova discursiva, eu passei a ser subjúdice até o penúltimo edital. O último que divulgou o resultado final, eu já saí do subjúdice. Já saiu do subjúdice, né? Ah, que ótimo, então. Já, agora não estou mais subjúdice. Né? Mas agora a gente não sabe, imagina tanto o interesse, né? Nesse concurso, já que já está na Bahia. Como é que está aí na Bahia? Já subiu? Já acabou com a formação, né? Eu sei que acabou antes do carnaval, confere? Foi. No finalzinho do carnaval acabou o curso de formação e já estamos lotados nas comarcas desde o dia 2 de março. Você assumiu onde? Eu estou em Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Fica pouco próximo perto de Salvador. Não muito de Juazeiro. Não Juazeiro. Fica longe. Fica uns 370 quilômetros de Salvador. E eu estou próximo à divisa da Bahia com o Pernambuco. Juazeiro e Petrolina. Estou a 130 quilômetros da divisa. E acaba estando perto do Piauí, então, também, né? Porque Petrolina já é pertinho do Piauí, então, lá daquela região sul-sudeste do Piauí. Não tá tão longe, né? Também tem já um pouquinho. Dá para ir comer um bodezinho de vez em quando. Com certeza, mas Petrolina tem os bodes muito bons, né? Tem a região do Bodódromo. Tem também. Aquela terra é boa. Eu tenho família em Petrolina. Meu pai nasceu lá. É bem bacana. Fernando, sobre mestrado, doutorado, concurso, tu já antecipou dizendo que foi uma opção sua seguir a carreira acadêmica antes de investir nos concursos, né? É uma escolha consciente. E tu falaste que isso naturalmente atrasa um pouco mais, porque o estudo é bem diferente, né? O estudo para mestrado, doutorado, que é estudo para concurso. Muito diferente. Qual seria uma orientação que você dá para quem tem essa dúvida? Qual seguir primeiro? O que é que você diria hoje? Olha, eu sempre me senti muito vocacionado para a docência. Certo. Hoje eu estou sentindo não poder exercer a docência nesse momento, mas é um momento de início também de carreira do Ministério Público. Está muito corrido, eu estou numa promotoria criminal, a minha formação é civil, então eu precisei me dedicar com um pouco mais de afinco ao direito penal.
embora eu goste, mas não é minha formação. Então, eu ainda não tive tempo de me reorganizar para voltar para a docência. Mas a questão eu acho que é muito de vocação. Eu me sentia vocacionado para a docência desde o ensino universitário. Gostava quando o professor me chamava para apresentar algum trabalho, expor qualquer coisa lá na frente para os meus colegas. Me sentia bem. Não tinha coragem de pedir, mas quando ele me chamava, eu gostava. E então eu achava que o meu futuro seria exclusivamente a docência. Percebi que eu poderia fazer as duas coisas, exercer a docência e um cargo no serviço público, um cargo público, e fiz o concurso para a Procuradoria do município. E logo depois eu fiz um concurso para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e exercia as duas funções no Rio Grande do Norte, de procurador do município e de professor da UERN. Você está omitindo as universidades em que você fez mestrado e doutorado, que são duas bem renomadas, né? Vamos lá, o mestrado foi na PUC. Eu fiz mestrado na PUC, sim. Certo. Em Direito Civil Comparado, com uma grande mestra do Direito Civil, a professora Maria Helena Diniz. E fiz o doutorado em Direitos Humanos na USP, com um grande professor de Direito Internacional Público e que também é deficiente visual, que é o professor Alberto do Amaral Júnior. E é um gênio, é incrível. Eu não sabia que ele era pessoa com deficiência também. O Alberto, sim. Não é? E o que foi que é uma sentiu sumidade. Na carreira, na formação acadêmica, a acessibilidade foi melhor? A experiência foi mais positiva do que no mundo dos concursos? Há mais inclusão para o mestrado, doutorado? O que você tem a relatar sobre isso? No tocante à realização das provas de ingresso, eu não tive dificuldade em obter os recursos de acessibilidade que eu precisava para fazer as provas. Tanto na PUC como na USP, nesse particular, foram bem flexíveis. Inclusive, a USP, a grande dificuldade para ingressar na USP talvez seja a prova de língua estrangeira, que é aplicada pela FUVEST, a Fundação Vestibular da USP. E é uma prova realmente você conseguir em 7. E é uma prova que tem um texto para traduzir e mais 20 questões de múltipla escolha referentes a mais 4 textos, ou seja, eles colocam além do texto que você textos para que você responda questões de A, B, C, D, E, praticamente a cada 5 questões se refere a um texto e um tempo curto. Muita coisa. E para você fazer 70%, sendo que a tradução vale 6 e as outras 20 questões valem mais 4. Mas conseguiu, graças a Deus. Sobre língua estrangeira, tu és fluente em alguma outra língua? Não acho que eu seja fluente, mas eu consigo compreender bem. Eu fiz o mestrado, para ingressar no mestrado eu fiz inglês, não é uma língua que eu gosto tanto. E para ingressar no doutorado eu fiz francês. Mas eu me preparava também em italiano, não fiz a prova de italiano. E também estudava espanhol, que são idiomas que me ajudam muito no estudo do direito civil, um estudo mais aprofundado, mais acadêmico. Então, o francês, o italiano e o espanhol abrem muitas portas para pesquisa em direito comparado. Entendi. E durante o período da faculdade, em que tu trabalhou na docência, tu atuava nas cadeiras de direito civil, confere? Confere, atuava nas cadeiras de direito civil. E nós temos, e há livros publicados também, a coleção inteira de direito civil? Quase todo. E como foi esse processo de desenvolver livro, nascer essa vontade, junto com a vontade de estar em sala de aula, de compartilhar, de eternizar isso? Muitos alunos seus comentaram no nosso post, falando que tiveram a experiência de ser seu aluno, parabenizando você, sua atuação como docente, foi bem legal. Olha, o início do meu livro foi o seguinte, o título do livro é Direito Civil, o título da coleção. De 7 volumes que eu vou publicar, eu já tenho 5 publicados. E um praticamente pronto para enviar para a editora. E começou assim, eu lecionava na Federal da Bahia
e sempre ia na Xerox deixar o material. E determinada vez o rapaz que trabalhava lá me perguntou: professor, veio deixar mais um capítulo da apostila? E eu não considerava o meu material uma apostila. Considerava um tópico, um roteiro, qualquer coisa do tipo. Nunca tinha considerado que aquilo fosse uma apostila. Eu pensei, por que não escrever fazer uma apostila e deixar aqui para os alunos? E aí, refletindo um pouco mais, por que não um livro? E o meu primeiro livro foi o volume 3, comecei pelo volume 3 de contratos, certo, que era a disciplina que eu lecionava na Universidade Federal da Bahia em 2007 e 2008. E aí depois foi incluindo os outros. Direito de família é um tema que tu gosta bastante, né? Tu é associado de BDFAM. Isso. É o próximo que eu vou publicar. É o volume 6, está praticamente pronto, preciso fazer uma revisão. Eu preciso dar uma desafogada aqui no Ministério Público primeiro, mas é o próximo que vai ser publicado. É o volume 6, que é o Direito de Família. Eu tenho publicado agora, recentemente, o 7, que é o de Sucessões. Certo. E aí fica faltando só obrigações? Os 5 reais. Reais. Os outros eu já tenho. Teoria geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, que aí seria do 1 ao 4. Aí pulou para sucessões, que é o 7. Tá certo, o processo criativo é esse, né? A gente tem que ir abraçando o processo na medida em que ele vai acontecendo. E fazendo o que você tem mais facilidade, né? Eu vou deixar direito reais por último. Não que eu não goste, mas é o que eu menos atuo, é o que eu menos tenho contato, mas gosto de lecionar também. Enfim, mas ficou por último. Vai sair. Importante é isso. Quem quiser encontrar seus livros, encontra onde, Fernando? Encontra no site da editora Juruá, www.juruá.com.br. Logo quando você entra na página, tem um formulário de busca. Ali você pode jogar Gaburri, que você já vai achar meus livros. Perfeito. Também tem e-book lá, não só o livro impresso, mas também vende e-book para celular, para tablet. Também tem uma biblioteca digital lá. Tem algumas opções bem interessantes. Excelente. Vou até procurar dar uma olhada nesses livros depois. É um perfil mais acadêmico ou um perfil mais para concurso? O que é que tu considera que o livro dá para os dois? Eu considero que é um livro para estudantes e estudiosos. O livro tem questões de concurso comentadas. E é um texto, é um livro didático, é um livro texto. Ao longo do texto, eu insiro as questões de concurso pertinentes àquele tópico que está sendo discutido e resolvo a questão. Se for uma questão de múltipla escolha, a questão é colocada e explicada assertivo por assertivo por que está errada, por que está correta, mas dentro do contexto do texto. Não há, assim, um tópico só de questões. As questões são lançadas ao longo do texto no momento em que elas se mostram oportunas para aquele tópico. De forma sempre correlacionada, entendi. Já que a gente já voltou a falar de concurso, uma das perguntas mais como foi a preparação? Existe um melhor método? Qual foi o teu método de estudo? O que era que tu preferia? O que é que pode dar de dica assim, a respeito de preparação para concurso público? Então, preparar para concurso público é uma escolha, uma opção de vida. Uhum. E quero, me dê. Além, tá aqui, ó, minha assistente está trazendo aqui o volume 7 de Direito das Sucessões. Essa é a edição de 2018, mas já tem a edição de 2020, que é a segunda edição de Direito das Sucessões. Certo, muito bonita a capa. Está aí o livro de Fernanda. Obrigado. Juruá. Enfim. Juruá. Juruá. É uma escolha, Ian. A gente sabe bem que é uma renúncia. Sim. Então, você fazendo concurso, você vai deixar de conviver com a sua família, com a sua namorada, seu namorado, vai deixar de estar com os amigos, finais de semana, feriados, quando as pessoas estão convivendo, permitido, né? A gente estava confinado, estudando para concurso. Inclusive, eu me sentia culpado quando eu me dava o direito de sair para fazer alguma coisa. Eu pensava, gente,
a outra pessoa com deficiência que está concorrendo comigo àquela única vaga deve estar estudando nesse momento. Mas a gente também tem que tem que poder se permitir, logicamente, tirar um momento da nossa vida para o lazer, porque é isso que vai renovar as energias. Então, vale a pena investir também, pelo menos uma vez por semana, em algum momento de lazer. Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo. Então, assim, mas sobre o estudo de lei seca, manteve sempre na tua rotina, preferia estudar mais doutrina e lei seca acabava sendo a consequência? Porque lei seca tem sido o grande karma dos concurseiros, né? Eles sempre reclamam, não gosto de ler lei seca, eu não gosto de estudar lei seca. Que é, como foi para ti? Preferiu o que a respeito disso? As duas coisas são imprescindíveis. Sim. O que eu acho que a gente pode fazer é dar uma sequência em relação à leitura de um e de outro. Eu prefiro ler a lei seca primeiro e formar a minha convicção sobre ela, depois ler a doutrina. Porque se você lê a doutrina primeiro, você vai se influenciar pela interpretação que aquele autor deu àquele texto de lei. Então, eu acredito que esse primeiro esforço de interpretação do estudante, do estudioso, ao ler a lei seca, faz com que a memorização seja mais profícua. Porque depois essa lei vai ser interpretada pelo autor, pela doutrina, e a pessoa pode dizer, olha, tudo bem, ele interpretou dessa maneira, que é a mesma que eu, ele interpretou dessa maneira, e eu penso diferente. Então, você consegue formar um senso crítico melhor se você primeiro lê a lei seca, a sua interpretação dela, para depois comparar o seu entendimento com alguém que talvez já tenha estudado um pouquinho mais que você e que tem alguma coisa para lhe ensinar, que é o doutrinador. Perfeito. Excelente colocação. Eu sempre incentivo e estimulo mesmo essa leitura panorâmica, né? Essa leitura realmente de todas as leis, até mesmo antes de ver o assunto da doutrina. Até facilita melhor você ter esse conhecimento. É como se você já soubesse o final daquele instituto, né? Quando você lê o capítulo inteiro de instituto na lei, né? Você já sabe tudo que o autor até antecipa o que ele vai fazer. E até porque há muito assunto que é pura letra de lei, né? Os autores fazem paráfrase da letra da lei. Basicamente. Muitas vezes o autor faz paráfrase e a prova também, às vezes, é uma paráfrase da letra da lei. Eu costumo dizer, Fernando, vê se você concorda comigo, que a lei seca é o sustentáculo de tudo. Porque nós temos a lei seca como esse eixo principal, e aí nós temos a doutrina, que é a interpretação dos juristas, daqueles estudiosos sobre a lei seca. Nós temos a jurisprudência, que é a interpretação e aplicação pelo tribunal da lei seca. Então, tudo converge para a lei seca, né? Tudo converge para a lei, né? Travou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá te ouvindo, né? Então, essa metáfora é bem legal. Fernando, tira uma curiosidade. Existe Vadimeco em Braille? Não sei. Não, mas tu nunca usou também, né? Preferiu não. Sempre... Como eu perdi a visão depois, então eu não me alfabetizei em Braille. Eu aprendi o Braille posteriormente. E a questão do Braille é assim, além de ser caro, é uma escrita volumosa. A quantidade de caracteres por linha do alfabeto Braille é menor. Se torna muito longo, volumoso. E como o direito tem essa questão de se mudar muito rapidamente, até que uma obra em Braille fique pronta, e aquela obra já está desatualizada. Então, por essa razão, eu sempre optei pela leitura da legislação em formato digital e também buscava por adquirir, até hoje busco, obras em formato digital. E esse também foi um caminho de luta com as editoras para convencê-los de que eu também tenho direito de ler e preciso ler da maneira como eu posso conhecer o texto, e não é por tinta. Então, quando a gente sai do padrão, tudo fica mais difícil.
Porque a pessoa pensa, poxa, mas a gente só vende livro impresso, mas impresso para mim não adianta. Impresso para mim eu não leio. Então, quando você sai do padrão, a sua vida se torna mais difícil. Às vezes você que não está no padrão tem mais coisas em relação às quais reclamar que uma pessoa que está dentro do padrão da sociedade não vai reclamar. Então, às vezes você se torna chato, às vezes você se torna mal visto porque você luta pelos seus direitos, e a outra pessoa que não tem nenhuma deficiência não vai precisar reclamar de certas coisas e se torna mais simpática. Deu uma pequena travada, mas eu consegui te ouvir. É bem colocado, né? Falta essa consciência do comércio em inclusão e acessibilidade, né? Lamentável, o mercado do concurso ainda não está totalmente preparado para isso. No quesito de jurisprudência... Mas está melhorando, tá bem melhor. A gente vê esse avanço, né, Fernando? Em jurisprudência, tu também usava o Marcinho do Seu Direito? Ou tu muito bom. Mais? O Marcinho, eu queria mandar um abraço. Acho que todo mundo deve a vida ao Marcinho. E o site dele é super acessível. Né? E é um trabalho extraordinário, incansável que o Márcio faz. E eu acho que cada um de nós que consegue uma aprovação no concurso deve uma parte dessa aprovação ao esforço dele. Ele é incrível, realmente, nós devemos esse agradecimento. Ele tem didática que é impecável, né? Ele tem didática que é incrível. A forma dele explicar um julgado é incrível, a forma dele tornar fácil aquilo que você lê, não entende, ele em 3, 4 linhas consegue lhe explicar. Você até tem dúvida depois, você aprendeu isso tão fácil que apareceu seu assunto. Como é que eu não conseguia entender isso? Assim. Ele vai lá e mostra. Fernando, para ti, qual foi a etapa do concurso de carreira, né, que foi a mais difícil, que sempre tinha mais dificuldade? Primeira fase? Não, primeira fase eu sempre achei fácil. Quando eu fazia concurso para advocacia pública, eu perdi em algumas segundas fases, como por exemplo aí no Piauí em 2008. Mas foi uma peça bem atípica, né? Foi uma ação contra contestação em ação popular. Foi isso? Eu nem lembro. Porque foram 3 fases. Então teve uma prova discursiva que eram 4 questões. Eu já não passei dessa. Aí depois teve uma peça processual. Eu não cheguei aí para a terceira fase. Entendi. Mas no Ministério Público, as provas que eu fiz até hoje, todas eu passei da segunda fase. Agora, qual foi a mais difícil? Eu acho que foi... Não, todas não. Eu não passei na de Santa Catarina. Santa Catarina eu não consegui passar. Mas Santa Catarina da segunda fase, né? Aquela prova foi totalmente atípica. E a prova do Mato Grosso do Sul, que eu não sei nem se já foi corrigida. Que foi de julho a agosto de 2018, aquela prova. Foram 6 dias de prova. Uma maratona. E eu não sei nem se ela foi corrigida, que eu parei de acompanhar, mas acho que até uns 30 dias atrás ainda não tinha sido, não. Então quer dizer que tem concurso que está pior do que o do Piauí, né? Que não homologou ainda. Tem concurso que nem corrigiu a segunda fase ainda. Nossa Senhora. Aquela prova tem a idade da minha filha. É sério? A minha filha nasceu no dia 3 de julho de 2018, a prova foi dia 27. Que massa. É filhão de Fernando até agora? Até agora e até sempre. Olha só. A gente não sabe quem é que tá reservado. A gente não sabe, né? É isso. Se depender de mim, é só isso aí. Ei, Fernando, inspiração. Quem foi tua grande inspiração em todo esse processo? Quem foi que sempre foi aquele gás para ti? E é engraçado isso, porque normalmente a gente faz alguma coisa se espelhando em alguém. E eu não tinha em quem espelhar, porque eu não conhecia outra pessoa com deficiência, principalmente visual, que tinha já passado em concurso público, quando eu estava fazendo concurso público. Depois eu conheci. Mas enquanto eu estava fazendo provas, eu não tive contato com ninguém que já tinha sido aprovado. Eu tinha contato com pessoas que também estavam fazendo como eu.
eu tinha um trio, era eu, um amigo de São Paulo, um amigo do Rio de Janeiro, que estudávamos e nos ajudávamos com material, e era só quem eu conhecia. Não tinha nenhuma outra referência de pessoas de sucesso com deficiência visual que eu tivesse contato para poder me espelhar e às vezes até pedir ajuda. Então foi uma coisa realmente, para mim, ímpar. Eu não tive especificamente alguém para me espelhar, para dizer, quando eu estiver preparado, quando eu crescer, eu quero estar igual a fulano, quero ser igual a fulano. Não tive isso. Talvez teria sido melhor se eu tivesse, mas eu não tive essa referência. Mas eu tenho certeza que por mais que tenha faltado pessoas para você se inspirar, você é a inspiração de um grande número de pessoas, viu, Fernando? Obrigado, muito obrigado. A galera do concurso do Piauí, a gente que teve contato contigo, que se aproximou de ti, assim, só abre a boca para falar bem do Fernando, dá aquela saudade realmente. Os momentos que a gente conviveu, compartilhou, foram incríveis. O Piauí foram ótimos. Muito e não ter você aqui no nosso quadro, viu? Perdendo bastante. Eu tenho um carinho muito grande pelo Piauí, meu pai já trabalhou no Piauí. Em 98, 99, o quê? E eu estive 2 vezes no Piauí, no sul do Piauí, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Floriano. Então, convivi bastante com o pessoal e foi, para mim, muito legal. E agora com vocês, né? Nos últimos dias. Exatamente, nos últimos tempos. Tu chegou a assumir com o Antônio, né? O MP Bahia. Antônio tá aqui, o Antônio é o terceiro colocado no concurso, sou o segundo. Que show. Foi uma prova bem difícil, né? MP Bahia. Foi uma prova bem puxada. A prova oral também. A discursiva eu achei mais difícil. Achou mais, né? Mas a prova oral também foi puxada. A prova oral foi quase 1 hora de prova por pessoa, em pé. Um auditório imenso atrás de você, e você em pé olhando para a banca. Dá para se sentir intimidado, né? 8 examinadores. Poxa, banca própria, não foi? Banca própria. Preparação de prova oral. Fernando, alguma dica, alguma orientação? A prova oral para ti foi só mais uma etapa? A prova oral para mim do Ministério Público da Bahia talvez tenha sido o maior desafio desse concurso. Porque eu fui o único candidato com deficiência aprovado na prova discursiva. Certo. Então, eu só concorria comigo mesmo, porque havia uma vaga e havia eu como único candidato com deficiência. Então, a minha responsabilidade, eu achava que era imensa, porque se eu reprovasse nesse concurso, eu não poderia atribuir essa responsabilidade a ninguém, a não ser a mim. Porque quando alguém faz uma prova melhor que você e te supera, você diz, fulano estudou mais, se preparou mais, foi melhor que eu. Então, isso não ia acontecer. Ou eu passava, ou eu reprovava, por minha culpa, por minha causa. Então, isso para mim foi realmente uma responsabilidade grande. Diferente do Piauí, salvo engano, passaram mais 3 candidatos ou 4 com deficiência na prova oral. Mas aqui teve essa particularidade. Então, eu me cobrei mais na prova oral daqui. E a preparação, eu acho que uma preparação de prova oral é muito treino. Não só estudo de conteúdo também é necessário, mas muito treino. Treinar com os colegas pelo Skype, pessoalmente. Quem tiver possibilidade, eu sei que é caro, mas esses cursos que a gente faz para a prova oral também valem muito a pena, porque tem sempre alguém com mais experiência para lhe ensinar alguma coisa. E o convívio que você vai ter com aqueles colegas que estão fazendo o mesmo curso que você. Isso enriquece muito. Aproxima, né? Acaba estreitando os laços. A gente se conheceu no curso, né? A gente ficou confinado uns 3 dias, não foi? Naquele curso. Verdade. E toda experiência vem a somar, né? Toda experiência vem a somar. E a amizade que surge depois também é incrível. Eu tenho um post no meu Instagram que o título é justamente isso. Aquilo que fica dos concursos que passam. E isso é amizade, né? O que fica realmente são os amigos que a gente faz durante a jornada. Isso.
Fernando, já pensou em desistir? Qual foi o momento mais desafiador para ti em toda essa tua jornada? Ian, eu já passei por muitos momentos difíceis ao longo da minha vida acadêmica, ao longo dos meus estudos para concurso, mas se tem uma coisa que eu nunca pensei foi em desistir. Às vezes eu pensava em como eu ia superar um determinado obstáculo, porque naquele momento eu não via solução, mas posteriormente essa solução aparecia. Mas eu lhe digo com toda a firmeza que desistir foi uma coisa que jamais passou pela minha cabeça. Que maravilha, Fernando. Que positividade, né? Eu acredito muito na força do pensamento, na força realmente de energia. Aquilo que a gente vibra, o universo devolve pra gente, né? Isso. E assim, por mais que as dificuldades tenham surgido na tua vida, tu tá demonstrando isso, que tu tentou manter tua vibração elevada. Pensamento positivo. É verdade. E aí tá aí o resultado, né? As portas a gente colhe. Tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo que falava talvez para mim a frase mais certa do mundo: quem planta, colhe. Quem planta, colhe. É verdade. É verdade. Fernando, sobre literatura não jurídica, o que é que você gosta? O que é que você está lendo hoje em dia? Tá tendo tempo de Quase ler? nada. Quase nada. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo direito, bitolada pelo direito, e não consigo ler nada que não seja do direito. Não tenho paciência para assistir filme, não tenho paciência para assistir novela, mas eu passo o dia inteiro lendo um livro jurídico, ou textos jurídicos, a jurisprudência. Isso eu faço com uma satisfação enorme. Eu gosto do que faço, fiz o curso certo, não me via fazendo outro curso, e desde 11 anos de idade, não sei explicar porquê, eu sabia que ia fazer direito. Nossa, muito cedo esse desejo, né? Eu já mudei. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, de 10, 11 anos, eu queria ser padre. Aí eu fui evoluindo até chegar aqui onde eu tô hoje. Mas essa diferença, né? A gente muda ao longo do tempo. Certo. E MP Bahia? Está sendo receptivo? A comarca tá com acessibilidade? Tem algum elogio a fazer? Algum comentário? Olha, quando a gente passa num concurso desses, as primeiras votações são em comarcas de interior. E comarca de interior, as cidades do interior não são preparadas para receber pessoas com deficiência. E aqui não é diferente. Não há estrutura na cidade para que uma pessoa com deficiência possa se locomover com autonomia, com independência. A cidade aqui tem calçadas irregulares, estreitas, com aquele poste que ocupa a calçada assim, que ocupa bem o meio da calçada, que você não consegue passar nem do lado da parede, e se for para passar para o outro lado tem que ir para a rua. Então tem esse tipo de restrição aqui nessa comarca onde estou. E a gente tem que parar para ver essa situação com uma certa visão crítica, porque nós temos uma legislação que deu um prazo, salvo engano, até 2008 para que tudo isso tivesse regularizado. Um pouquinho atrasado, né? Está um pouco atrasado, a administração atrasou em fazer e vamos vestir a carapuça, o Ministério Público atrasou em cobrar. Verdade. O Ministério Público está para ser vigilante quanto a isso, né? Pois é. Aí tu tá, já que me falou que está atuando no criminal, então tem uma promotoria civil também. São 2 promotores ainda na comarca? 5. 5? 5. Nossa, então a comarca é grande, né? Aqui em Trança Final, é o Senhor do Bonfim. Aqui em Trança Final. É verdade. Tá, são 5 promotores e eu atuo são 2 promotorias criminais, eu atuo em uma delas. Entendi. E tem promotoria civil, tem promotoria de direitos difusos. Mas a gente, quando entra, ocupa o banco que está vago. Com certeza. E agradecendo e achando ótimo. E agradecendo e achando bom. Nada a se queixar. Nada a se queixar. Não, eu estou gostando demais de trabalhar no crime. Não é a minha formação, estou tendo que estudar, realmente me empenhar, me esmerar.
Mas eu gosto, tô gostando. É até bom sair da zona do conforto, né? Sim. Quando a gente sai da zona do conforto, a gente se sente mais desafiado. Falar em zona de conforto, deixa eu te contar uma história. Depois de ter feito mestrado e doutorado, eu comecei a pensar nas provas de título do Ministério Público. Aí eu pensei, vou fazer uma especialização. Só para somar ponto. Certo. Aí essa especialização, eu não consegui somar pontos a tempo no Ministério Público do Piauí. E quando eu concluí a especialização, já tinha passado o momento de entregar o título. Mas aqui eu consegui. E a minha especialização foi em Direito Previdenciário. Foi o que abriu lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e eu me matriculei. Eu pensei, bom, eu poderia fazer alguma coisa ligada ao direito de família, que tem toda a ligação com o direito previdenciário, questão de velhice, questão do idoso, enfim. Vou sair da minha zona de conforto e fiz o meu trabalho de final de curso em crime contra a ordem tributária. Fiz a apropriação indébita previdenciária. Certo. Que incrível, Fernando, né? Realmente saiu literalmente... Eu tô falando que foi se aproximar ponto, mas tu estudou bastante para isso. Estudei. Para realmente, né, sair da casinha e foi desbravar isso. Eu acho que assim que possível dá para publicar, inclusive ficou um tamanho, um volume até interessante. E para virar um opúsculo aí de umas 80 páginas, talvez. Poxa, que bom. Estavam elogiando muito naquele teu vídeo de pós que passou, aquele discurso muito bonito e emocionante, realmente. Elogiando a tua fluidez, né? Tu falas realmente assim, são os anos de sala de aula que ajudam isso, né, Fernando? Acho que sim, acho que ajuda um pouquinho, né? Você tá ali sempre exposto na frente. E engraçado é que quando eu estava fazendo a preparação para a prova oral, eu dava aula treinando para uma prova oral. Claro que meus alunos não sabiam disso, mas... Agora sabe. Agora eles sabem. Até um pouco antes, depois... Um pouco mais para o final do ano, eu já tinha comunicado que eu ia me licenciar da UERN. Mas enquanto eu estava me preparando para a prova oral, ninguém sabia. Então eu treinava com eles. Os meus alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte eram as minhas cobaias para a minha preparação para a prova oral. Então eu me preparava ao máximo possível em conteúdo e tentava expor esse conteúdo sem recursos, sem recorrer ao computador, sem recorrer a qualquer anotação, para tentar fazer aquela fala fluida, aquela fala contínua durante um determinado tempo, sem precisar de socorro, porque na prova oral você não vai ter socorro. É literalmente só você. Só você e só Deus. Você. Por falar em Deus, fé. Fernando, tu já me falou que tu professa alguma fé específica. Eu sei que na positividade você tem muita, mas você se sustenta também em alguma fé específica? Sim. Eu sou espírita. Não frequento atualmente a doutrina espírita, mas tenho uma ligação muito forte. E quando eu parava para ler alguma coisa que não era jurídica, eu lia alguma coisa espírita. E sempre saía mais alimentado e mais revigorado, não é verdade? Inclusive eu estava brincando no YouTube esse final de semana e acabei me deparando com um vídeo de 1987 em que a Hebe Camargo e a Nair Belo entrevistavam o Chico Xavier. E foi uma coisa tão emocionante que eu procurava um canto da casa que eu pudesse assistir sozinho para poder chorar, porque eu estava emocionado com aquilo que estava sendo falado. Foi realmente um vídeo incrível, mais de 1 hora de entrevista, e que parecia que eram só 5 minutos, de tão bom que estava em assistir aquilo, e tão emocionante. Hebe chorava, Nair Belo chorava, quem estava assistindo, pelo menos eu chorava, enfim. Que legal, já fica a dica para os nossos seguidores, para quem está assistindo, procurar esse vídeo procurem no YouTube, O Natal de 1987. Com a Hebe Camargo. Com a Hebe Camargo e Nair Belo era uma convidada do programa. Era convidada. Que maravilha. Fernando, a gente já está se encaminhando para o final, o papo foi muito bom, mas antes disso eu queria só que planos para o futuro. O que é que o Fernando vai fazer agora? O que é que o Fernando está pensando? Quais são os próximos projetos a engatar? Vamos lá. Primeiramente,
preciso procurar algum lugar para dar aula. Tá sedento por isso, né? Tô. Realmente me faz falta. Segundo, eu preciso concluir a minha coleção de direito civil e tenho o desafio de mantê-la atualizada, então todo ano eu tenho que ler tudo de novo. Entendi. E quem sabe, com o evoluir da carreira, o andar na carreira, me proporcione atuar no Ministério Público nos direitos da pessoa com deficiência. Realmente, aí seria uma realização pessoal imensa. Esse foi, inclusive, o motivo que eu vim para o Ministério Público. Garanto a você que eu vim para cá para ganhar menos, para morar no interior, mas para realizar um sonho que eu estou conseguindo. Que incrível, Fernando. Realmente, quando a gente vai atrás do nosso sonho e faz aquilo que a gente quer realmente com o coração, se torna tudo mais fácil, né? Se torna... A vida parece... Realmente mostra que tem mais sentido. E as coisas se encaixam. Que incrível, que bonito. Era isso? Era essa a nossa grande questão? Por a questão da advocacia pública para o Ministério Público, porque a gente estava na advocacia, na procuradoria de município, em capital. Em capital. Boa, né? Carreira boa. A gente ganhava muito bem lá. E realmente decidiu largar tudo para ir em busca do sonho. E eu podia advogar. Podia. Tu chegou a advogar, Fernando? Eu advogava um pouco. Eu fazia assim, como eu estava estudando para concurso, quando alguém me procurava, eu cobrava caro, já para a pessoa não querer. Um ou outro ainda queria. E aí, quando eu queria, me atrapalhava a estudar. Eu torcia para que a pessoa não quisesse. Então, eu pegava poucas causas, justamente por isso, que eu estava realmente focado nos estudos. E eu voltei a estudar, eu já tinha 38 para 39 anos. Eu foi rápido, então, praticamente já era pai. Eu voltei a estudar 10 anos depois. Praticamente, eu voltei a estudar. Depois que voltar a estudar, foi rápido para ter... A aprovação foi, graças a Deus. Mas então, isso, assim, é uma bagagem, né? Resultado de uma bagagem. É uma bagagem. Eu não posso esconder que a parte do direito civil me tornava mais facilidade, porque eu lecionava o direito civil e lecionava tudo de direito civil. Sim. Então se tornava um pouco mais fácil. Não que eu não errasse questões de direito civil nas provas, errava também. Mas você já tem uma base, eu me preocupava menos com direito civil. E direito civil talvez seja uma grande preocupação de quem faz concurso para o MP. Porque normalmente a pessoa gosta de processo penal, e de direito penal, e de direitos difusos. E civil é um grande bicho-papão. É verdade. E para mim não era. Tanto que eu tirei 100 na minha prova de direito civil, na prova oral aqui do Ministério Público da Bahia. Direito civil e direito penal, eu tirei 100 nas duas. Foi muito bem mesmo. Desculpa, eu cortei teu raciocínio. Tava falando... Não, mas era isso. Era isso. Eu fiz... sim, eu falava que eu já tinha de 38 para 39 anos. Já casado, Clarinha já estava para nascer. Nasceu na prova lá do MP-MS. Mas depois disso ainda vieram outras provas. E aí eu já fiz a prova sendo pai. Então, você já tem outras coisas para cuidar. Eu não pude parar de trabalhar. Muita gente para de trabalhar para se dedicar ao concurso. Eu não podia. Então, eu tinha minha função de procurador, minha função de professor universitário, minha função de pai, de marido. Alguma coisa você não faz bem, né? Então, talvez a função de marido eu estava deixando um pouco mais... Mas depois não escutava algumas reclamações. Porque juntando tudo isso aí, alguma coisa tem que deixar a desejar, né? Não dá para fazer tudo bem. Não é um super-homem, né? Mas mostrou que dá certo, né? Se a gente realmente persistir... Olha só, Fernando, trabalhava e estudava, foi aprovado alguns anos mais tarde do que a média, para uma carreira fim, muito bem colocado, enfim, só está mostrando que querer é poder, né? Ontem me julguem, eu assisti Big Brother Brasil, de razão de treinamento, aí
a Thelma campeã e tudo mais, fiquei muito feliz pela representatividade dela, pela vitória realmente, mas ela falou uma frase que da mãe dela, que sempre falava para ela, né? Querer, poder, vencer. Uhum. E esses três verbos realmente devem andar sempre juntos, né? Para a gente conquistar, lutar. Tem aquela do Fernando Pessoa, que é um lema de vida para mim, né? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. O primeiro de tudo é o querer de Deus. Sim. Mas só Deus, só Ele querer e a gente não agir, né? Também não adianta. Precisa se unir, né? E a obra nasce justamente dessa comunhão, de agir e da vontade de Deus. Até porque, se a gente parte do pressuposto que Deus é justo, Deus não pode ajudar só você. Porque se Ele ajudar você, Ele te passa na frente do outro. Então é preciso que você exponha o seu mérito para que Ele lhe recompense. Perfeito, Fernando, perfeito. E se a gente realmente... E o legal é isso, né? Sentir a semente da vocação e entender que... Eu sempre costumo fazer essa reflexão, né? Não, se Deus colocar essa sementinha em mim, Ele vai me dar meios para realizar esse sonho. Ele não me daria uma vontade que eu não pudesse alcançar. Você concorda? Concordo. Nosso tempo vai estourar, porque a live vai cair, então eu vou deixar você para fazer as palavras finais e a mensagem final para os nossos seguidores, para quem assistiu a gente até agora. Um recado final que você queira deixar aí, Fernando? Olha, eu vou deixar um recado final muito simples. Eu posso dizer a cada um dos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o homem é do tamanho do seu sonho. Então, é necessário sonhar, é necessário desejar e é necessário lutar por aquilo que verdadeiramente a pessoa acredita. É preciso acreditar. E se você tem verdade naquilo que você acredita, você vai alcançar. Eu, por exemplo, se eu tivesse sonhado em ser um médico, eu jamais alcançaria. Porque não tem verdade nisso. Se eu quisesse ser um jogador de futebol, eu jamais alcançaria. Porque eu não nasci vocacionado para isso. Mas eu sei qual é a minha vocação e, com base nisso, eu acreditei aonde eu podia chegar. E acho que consegui. Não acho que cheguei ao topo, porque também quando a gente chega ao topo, a gente chega no lugar mais próximo da queda. Porque quando a gente chega ao topo, a gente não tem mais para onde ir. Então eu espero nunca chegar ao topo, mas espero também nunca desistir de chegar lá. E vou passar a minha vida toda tentando subir no alto dessa montanha. Espero não chegar, porque se eu chegar, talvez a vida perca a graça. Mas eu vou tentar até o fim. Alcançar cada vez mais e mais. Que maravilha. As reações aqui estão incríveis. Várias palmas, corações subindo. Eu me arrepiei inteiro aqui enquanto você falava e me senti revigorado. Muito, muito obrigado por esse momento. Não vejo a hora da gente se reencontrar de novo. Quero conhecer a sua família. Com certeza. É uma amizade que eu quero levar para a vida. Ian, deixa eu só falar mais uma coisinha, mais uma frasezinha só. E para a gente conseguir o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente sonha, a gente não precisa passar por cima de ninguém. A gente não precisa derrubar ninguém para chegar aos nossos objetivos. Eu acho que se eu puder falar alguma coisa para quem está nos assistindo, eu falaria isso. É possível chegar à vitória sem desejar o fracasso do próximo. Que maravilha. É preciso esse sentimento de realmente solidariedade, né? Eu costumo usar a metáfora da luz. Quando a gente distribui, quando a gente compartilha, a gente está iluminando outras pessoas que vão acabar refletindo para nós também. Então, quanto melhor a gente puder ser promotores do bem, a gente está construindo algo benéfico para toda a coletividade, né? É isso aí. Então, nós temos que ser multiplicadores do bem. Fernando, e você é um multiplicador do bem, você é uma inspiração para todos nós. Novamente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. O MP Piauí mandou um abração para ti. Muito bom. Conversar mais, mas 25 segundos e vai desligar automaticamente. Mas, eu quero, então, 25 segundos, eu quero pegar o meu vadimeco e fazer um churrasco de carneiro com as folhas do vadimeco. Foi o que eu prometi para a Marina e um dia nós vamos cumprir. Marina, não se esqueça do meu churrasco de carneiro com as páginas do vadimeco. Ela tá assistindo aqui, mandou um abraço. Um abraço, amigo, um abraço para todos.
Abração, até mais. Obrigado.